Pessoal, quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Hubble. É um prazer receber vocês. Meu nome é Eduardo, sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble, a empresa que é responsável por toda a operação, pelos programas, pelos eventos, trabalhar com os parceiros. Então, tudo que vocês quiserem entender sobre o Hubble, estamos à disposição. Além do Hubble, a LM tem outros hubs, temos mais com o Hubble 5. Então, se vocês quiserem conhecer alguma coisa, está no nosso site, então fala com a gente. O evento hoje em parceria, nós estamos fazendo eventos em parceria com a B Fintechs, a Associação Brasileira de Fintechs. O de hoje é mais um sobre desse. É um prazerzaço fazer esses eventos com a associação. A gente está fazendo uma vez por mês. A ideia hoje é falar sobre crowdfunding, financiamento coletivo, viabilizando projetos e investimentos. E hoje a gente trouxe para vocês dois papos, duas plataformas aqui que estão rodando há bastante tempo, com dois perfis bem distintos, cada um com sua missão, com sua forma de investir, com seu modelo de negócio. Então, acho que vai ser muito legal. Lembrando que nesse mês agora a gente vai falar sobre crowdfunding, né? Os próximos, acho que são 3 eventos, tem esse mais 2. No finalzinho eu falo sobre o da semana que vem, para vocês também poderem se inscreverem e participarem. E, bom, para começar, eu vou chamar os nossos dois convidados, pedir para vocês se apresentarem. Francisco Pérez, líder da vertical de crowdfunding da B Fintech, cofundador e head de investimentos da Gleba, e o Luiz Felipe Geller, co-founder e CEO da Vaquinha. Senhores, começar com você, Luiz, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por fazer o evento com a gente. E se apresenta, quem é você, o que você faz, fala para o pessoal aí. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de a gente falar do Vaquinha aqui. Meu nome, então, é Luiz Felipe Geller, eu sou co-founder e CEO do Vaquinha. Sou formado em ciência da computação, sou de background técnico, aí fiz a primeira versão do Vaquinha, agora acho que nesse último ano finalmente não meti a mão em código aqui, né? Apesar de a gente ter algum tempo de história já. Então, falando um pouquinho do Vaquinha, o Vaquinha é hoje a maior plataforma de crowdfunding do Brasil. A gente trabalha com crowdfunding, que a gente chama crowdfunding de doação, né? A gente não trabalha em um nicho específico, a gente só não faz basicamente equity crowdfunding ali, o resto a gente tem de tudo lá dentro da plataforma. O grande segmento que a plataforma aborda hoje, ou que ela é bem conhecida, é em função de causas pessoais, então saúde, educação, são coisas que, né, ajuda para animais, são coisas que rolam bastante dentro da plataforma. O Vaquinha tá no ar desde o início de 2009, então são quase 12 anos aí já rodando, né? A gente já teve mais de 1.200.000 vaquinhas rodando dentro da plataforma. Legal. E hoje a gente tem mais de 2.500 novas vaquinhas por dia dentro do Vaquinha, então tem bastante caso ali para a gente contar. Que massa, que bom. Seja muito bem-vindo, cara. Francisco, obrigado. Queria te trazer para a conversa, seja muito bem-vindo também, muito obrigado. Em nome da LM, Francisco está representando também a B Fintech. Eu queria que você se apresentasse, cara, por favor, fala o que você faz, o que a Gleba faz. Legal. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse assunto. É um assunto que nosso DNA é apaixonado por esse tema, né? Tudo que envolve economia compartilhada, coletividade, é uma coisa que a gente é intimamente ligado aqui. Minha formação é engenharia, né? Eu engenheirei muito pouco na vida, né? Já caí para o mundo de investimento, né? A minha geração era ou engenheiro que virou suco ou engenheiro que virou mundo financeiro. Poucos engenheiraram, né, na minha geração. E eu fui gestor de fundos de Venture Capital por mais de 10 anos. E aí, depois que a gente completou esse ciclo, nós começamos a fazer alguns investimentos específicos na área de real estate, né, na área imobiliária. E uma delas foi criar uma plataforma de investimento que fosse diferente dos fundos imobiliários, e aí surge o modelo de equity crowdfunding no Brasil, né, que foi regulado no ano 2017, coincidiu com esse nosso investimento, e a gente transformou a plataforma, que é a Gleba Investimentos, numa plataforma de equity crowdfunding focada no segmento imobiliário. Perfeito. Paralelo a isso, eu tenho uma atividade de líder da vertical de crowdfunding dentro da B Fintechs, porque a B Fintech é uma associação muito relevante nas questões de relações com agentes reguladores, como, por exemplo, a CVM regula essa atividade da gente.
Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser um debate bem, bem rico. Perfeito. Que ótimo. Vou falar um pouco sobre isso também em todos os eventos que a gente faz junto com a associação. Acho que é muito interessante falar desse lado de regulamentação, até pelo fato do Hubble ser um hub de fintech, né? Então, assim, trabalhar com CVM e Banco Central, acho que vai estar em algum momento presente na vida das empresas das startups que a gente ajuda. Mas o papo de hoje, pessoal, eu queria dividi-lo agora nesse início em dois pedaços, né? Primeiro, uma primeira fase desse mercado, do mercado crowdfunding, e depois uma fase mais atual. E para essa primeira fase, eu queria começar com você, Luiz. Vaquinha foi o primeiro crowdfunding no Brasil, vocês começaram em 2019, na época até conversando contigo, né, por telefone, você me falou que nem tinha esse nome, não era crowdfunding. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho de onde é que veio a ideia, por que foi criar isso, ainda mais você que é técnico, eu não sabia dessa parte, mas como é que foi criar isso? Vocês não tinham nenhum tipo de benchmark? Assim, me conta um pouquinho da história para nascer a Vaquinha. Nada, cara, a gente não tinha nenhum tipo de benchmark. Eu sempre brinco, né, que a gente não tinha. A gente fala muito na questão do oceano azul, do cara criar um mercado onde não tem nenhum concorrente. A gente estava no deserto, né? Não sabia se tinha concorrente, não sabia se tinha cliente, não sabia nada ali. Mas assim, o Vaquinha, a ideia do Vaquinha surgiu lá em 2006, na verdade, no meu casamento. Então, eu ia casar e morar fora do Brasil, aí no final das contas eu não tinha aquela ideia de ganhar presentes, na época ainda era bem tradicional o cara dar presentes, né, lista de casamentos, ganhar eletrodomésticos e jogo de panela, enfim, toda aquela parafernália toda ali. E aí, como a gente ia morar fora, a gente não queria ganhar esse tipo de presente. E o pessoal começou a perguntar como é que podia nos presentear. Então, a gente acabou, cara, beleza, então dá algum valor, alguma coisa assim. E na época não tinha nenhuma solução para esse tipo de coisa. A gente começou a pensar em que, puxa, daqui a pouco tinha que ter alguma coisa mais funcional para isso, né? Tinha só as agências de viagem que dividiam naquelas cotas de viagem, mas não era nada amigável assim para quem estava nem doando nem recebendo. Era uma coisa bem complicada. Então, um dos meus sócios é meu cunhado, né? Então ele também começou, cara, não tem que resolver esse tipo de problema. Então a gente começou a ideia ali, tentando resolver um problema do presente ideal, onde todo mundo presenteia uma pessoa só, como é que isso poderia ser melhorado. No final das contas, a gente, de tanto discutir a ideia, isso era 2006, né? De tanto discutir a ideia, a gente acabou aprimorando ela lá pelo meio de 2008, a gente se deu conta que, cara, isso serve para tudo, e isso nada mais é do que dividir um pagamento entre pessoas, né? Em vez de dividir em vezes. E nada mais é do que a Vaquinha, que o pessoal já faz de forma offline, tradicional ali, e a gente queria trazer isso para online. Aí começamos a amarrar negócio, perguntar para todo mundo se o modelo era viável, começamos a testar algumas ideias, né? Mas a gente realmente não achou na época nada no Brasil. A gente, para ter uma noção, né? A gente começou a trabalhar no mês de 2008, a ideia mais séria, então eu voltei para o Brasil aqui para tocar isso aqui. E não tinha ninguém para a gente copiar na época. Então a gente cometeu todos os erros possíveis do negócio, né? E o termo crowdfunding não era conhecido ainda, né? Então não tinha nem o Kickstarter lançado lá fora, que foi a plataforma talvez que popularizou o termo, né? Antes do Kickstarter. Antes do Kickstarter. A gente lançou em janeiro de 2009, o Kickstarter foi pro ar, se não me engano, em abril de 2009. E aí, cara, a gente também, poxa, lançou já com aquela ideia, tá? Quem é que vai botar dinheiro numa plataforma chamada Vaquinha, né? Uns guris ali que nem sabe, ninguém sabe quem são. Então, a gente lançou também em parceria com o UOL na época, porque a gente entendia que precisava de um nome forte por trás, para o pessoal poder pagar e saber, olha, cara, meu dinheiro tá tranquilo lá, tá com respaldo. O UOL era investidor de vocês? Vocês só fizeram uma parceria? Não, a gente fechou uma parceria com o UOL e com o PagSeguro na época para o PagSeguro fazer toda a gestão financeira do Vaquinha, né? O Vaquinha era só uma coisa quase de marketing ali, do cara apresentar e botar enfim, a página ali no ar, né? Cara, de lá para cá a gente quebrou algumas vezes, né? Então a gente sempre brinca que deu sorte de quebrar 5 vezes a mesma empresa. Então a gente foi aprendendo o que não fazer, basicamente, né? Então a gente vai errando menos porque tu vai eliminando caminhos, né? Mas 11 anos depois a gente está aí bem consolidado, né? Então eu queria botar nesse ponto de que a empresa, que vocês quebraram 5 vezes a empresa, assim, mas eu queria muito pensar do lado do modelo de negócio, cara, assim, como você não tinha nada para procurar e você estava digitalizando um processo, né, assim, você já fazia isso no offline, mas como é que foi para achar o modelo de negócio? Assim, ó, na minha cabeça o modelo de negócio é meio que quase que óbvio, talvez você ganhe um FII, talvez o cara paga um negócio na hora ali.
Mas assim, não é óbvio para mim. Então, assim, mas como é que vocês chegaram no modelo de negócio? E até se puder explicar qual que é o modelo de negócio da vaquinha. Claro, vamos lá. O que a gente pensou na época, né? Cara, todo mundo faz vaquinha com os amigos ali, offline. Então, o que a gente pensou? Para eu trazer esse cara online aqui, eu não posso ter uma taxa alta, porque se eu tiver uma taxa alta, esse cara vai continuar fazendo offline. Eu tenho que oferecer uma praticidade e um valor que ele aceite pagar na época, né? A gente pensando que não ia ter só essa questão de ajuda, e a gente sempre imaginou, quando a gente lançou, que os principais doadores de uma vaquinha iam ser o círculo mais próximo do cara, né? Os amigos, familiares, esse pessoal que ia doar para a vaquinha do cara. Só que, óbvio, ele é um modelo dependente de volume. Então, vamos lá. Como é que o Vaquinha funciona? Qual é o modelo de negócio do Vaquinha? O Vaquinha cobra 6,4% mais 50 centavos sobre cada transação que entra dentro da plataforma. Tá? Então, sempre que uma transação entra ali, entrou R$100, eu cobro 6,4% mais 50 centavos. Que era a taxa do PagSeguro na época. A gente começou a taxa em 2009, lá é a mesma taxa até hoje. Então, a gente, na época, lá recebia um rebate do PagSeguro. Então, cara, era um modelo completamente dependente de um volume absurdo de grana para a gente poder sustentar. Né? Perfeito. Você ganhava quase como um fizinho da venda. Você conseguia trazer o cara, o PagSeguro ganhava dinheiro e você ganhava um rebatezinho disso. Exatamente. Então, tem a taxa ali embutida, tá? A taxa do cartão está toda ali dentro, do boleto, dos meios de pagamento todos, do antifraude, está tudo ali dentro. Né? Então, a gente tem essa taxa que a gente cobra. Então, para isso funcionar, eu preciso de um volume grande de negócio que não acontecia no começo. Mas o bacana, então, o nosso modelo é esse até hoje, tá? Então, a gente cobra só R$5 a mais de saque, no momento do saque, para evitar que a pessoa faça 50 mil saques lá na mesma vaquinha. Então, a gente tenta fazer com que ela concentre tudo num saque só. Mas é o mesmo modelo desde sempre. A gente só conseguiu ser viável com isso quando o volume começou a ser, de fato, maior. Que aconteceu, né? A gente está falando de 11 anos de história, aconteceu faz 4 anos. Né? Então, a gente perdeu uma grana, quebrou várias vezes ali. Né? Então, tem toda uma história pessoal ali, até de quebras ali, em função disso, do modelo não se pagar. Mas é o mesmo modelo até hoje. Né? Hoje a gente conseguiu, depois de muito tempo, afinar a gestão também financeira da coisa, afinar o nosso antifraude para isso funcionar bem, né? E a gente acabou dando sorte porque mesmo lá no começo, quando a empresa não funcionava como negócio, né? O modelo ele se mostrava muito bacana para as pessoas usavam e recomendavam as outras, né? Em função de... O usuário no fim do dia gostava, fazia o boca a boca, a gente continuava crescendo sempre, né? Então, a gente tem um crescimento médio ali de dobrar todo ano ali o número de doações e tudo isso, então isso tem sido bem legal, assim. Mas cara, fundar um negócio onde tu não tem pares para olhar é bem complicado, tu não sabe se tem mercado. Então, quando começaram a surgir os modelos parecidos com o Kickstarter aqui no Brasil, que foi aí por 2011, 2012, a gente deu, cara, no final a gente deu graças a Deus, olha, tem mais alguns loucos aqui que acham que tem mercado. Por aí. Perfeito. E antes de passar a bola para o Francisco, 11 anos, quebramos 5 vezes. Qual é o tamanho da vaquinha hoje? Quantas vaquinhas vocês têm lá dentro? Quantas pessoas vocês estão trabalhando? Quanto de grana vocês conseguiram levantar para essas causas? Cara, vaquinha, hoje a gente já passou mais de 1.200.000 vaquinhas lá. A gente tem mais de 80 mil vaquinhas por mês hoje. Então, hoje nós somos 27 pessoas lá. No começo do ano nós estávamos em 16, se eu não me engano. Então, cara, teve todo um desafio ali também de crescer isso durante a pandemia, né? Mas e tá crescendo muito bem, assim, cara, porque eu acho que tá tudo aflorando, né? A generosidade das pessoas também com a pandemia ali. Acho que depois vai entrar no tema, né? Tá bem, aflorou muito, assim. Então, para nós foi bacana ver essa generosidade aflorar, assim. Então, a gente consegue causar um impacto muito grande hoje. Muito legal. Francisco, eu quero trazer para a conversa. O Vaquinha nasceu lá atrás, começou com essa ideia, e na minha visão, me corrijam, vocês dois entendem muito mais do que eu, me corrijam se eu estiver errado, mas o mercado foi evoluindo, e aí começou a ter outras ideias do que fazer, até a própria ideia do Kickstarter, de projetos específicos e tal, mas de como fazer o crowdfunding, né? E aí veio na minha cabeça para ver o equity crowdfunding, seja para uma startup está levantando dinheiro, seja para outros projetos, mas que no fim do dia é um investimento para o investidor. Minha pergunta para você, Francisco, eu estou correto? E 2, foi daí que nasceu a Gleba? Vamos lá. A história do crowdfunding, no equity crowdfunding, mais ou menos, vem nessa linha do que o Luiz falou,
Assim, o conceito tem a mesma origem. Tá? Aí, num dado momento nessa história, essas plataformas de recompensa, de doação, elas começaram a inserir conceitos de investimento. Tá. Ao inserir esses conceitos de investimento, ele começa a entrar numa seara de mundo regulado, ou Banco Central ou CVM, porque tudo que tem um vínculo com emissão de valor mobiliário ou uma oferta que tem como objetivo retorno financeiro real, começa a entrar no campo do mundo regulado. Então, em 2013 até 2016, houveram várias tentativas, e já existiam plataformas de equity crowdfunding, mas trabalhavam à luz de uma outra regulação. Não existia uma regulação própria de equity crowdfunding. Né? Tá. Cada país, cada plataforma utilizava um caminho para contornar essa questão. E aqui no Brasil, muitas fizeram emissão baseada em cima de uma instrução que havia da CVM 400. Mas era uma anomalia, era uma distorção. Então, houve um trabalho, inclusive a BFintex foi uma das responsáveis por isso também, né? Para ajudar, fazer com que a CVM trabalhasse em prol dessa regulação. E aí, em julho de 2017, surge a instrução CVM 588, que regula especificamente a atividade de equity crowdfunding, que no Brasil a gente chama de crowdfunding de investimento. Tá? E aí é uma linha divisória muito clara entre as plataformas de recompensa, as plataformas de doação, como a Vaquinha, e plataformas de equity crowdfunding, que a partir de agora, né, da data lá de julho de 2017, precisavam se submeter a um registro na CVM, tem todo um processo, você não pode simplesmente montar uma plataforma, você tem que obter o registro específico para atuar como equity crowdfunding na CVM. E essa instrução, ela trouxe na sua essência o quê? A regulação de como você tem e quais são os limites de transacionar ofertas públicas, né, que são valores mobiliários, através dessas plataformas. Isso serve para qualquer... Desculpa te cortar, mas isso serve para a Gleba, que faz investimento imobiliário, mas serve para uma StarMeUp, por exemplo, que faz investimento em equity em startups. Os dois seguem essa mesma norma, que saiu em 2017. Acho que o Francisco deu uma travada. Acho que perdemos o Francisco. Voltou. Calma. Regulação e a... Edu, deu uma caída aqui para mim. Voltando. Então, o que a CVM determinou ali, nessa regulação, antes de mais nada, que essa atividade fosse restrita a ofertas de sociedades empresárias de pequeno porte. Tá? E ela define na instrução quais são as empresas elegíveis a obter recursos através dessas plataformas. Tá. Então, por exemplo, existem limites, como o tamanho do... Qual é o faturamento no ano anterior da emissão. Então, por exemplo, a empresa não pode ter faturado mais do que 10 milhões no ano anterior. Vamos saber disso. Tá? Interessante. Então, isso de cara é uma limitação. Desculpa a minha pergunta, mas qual que é o objetivo disso? É proteger o investidor? É não abrir uma porta... Estou viajando, tá? Mas não abrir uma porta para uma Ambev da vida, ao invés de estar na bolsa, estar fazendo equity crowdfunding? Qual que é o objetivo de dar essa trava nos 10 milhões de faturamento? O objetivo, isso foi lá em 2017, tá? Está em revisão agora, depois eu comento sobre isso. Mas lá em 2017, no início do processo, o objetivo sempre foi muito claro. Você dá espaço para empresas pequenas no Brasil realizarem ofertas públicas. As grandes empresas, as médias e grandes empresas, elas já têm os seus instrumentos consolidados de funding. Já existem mecanismos, né? As grandes corporações
têm, inclusive, acesso ao mercado de capitais internacional. As médias nacionais têm acesso também ao mercado de capitais aqui no Brasil. As pequenas não têm acesso ao mercado de capitais, muito menos através de ofertas públicas. Então, o objetivo é separar bem as atividades e deixar esse mecanismo, essa ferramenta, voltada para sociedades empresárias de pequeno porte, que ela definiu como empresas que tivessem como faturamento no ano anterior, no máximo 10 milhões. Tá? Que a gente está agora, depois em algum momento a gente vai comentar sobre, sobre a revisão que está em curso nesse momento. Tá? Perfeito. Porque a gente já tem hoje na CVM em torno de 30 plataformas registradas, que já passaram pelo processo de homologação, nas mais diversas atividades, tá? Não é só imobiliário, nas mais diversas atividades, startups, empresas pequenas, etc. E 2019, a gente teve, assim, isso são dados estatísticos que levaram a CVM, inclusive, a propor uma revisão agora no ano 2020. Tá? Então, em 2019, a gente teve 6.720 investidores, tá? Alocando recursos através dessas plataformas, num total de 60 ofertas combinadas entre as várias plataformas, foram 60 ofertas bem-sucedidas, tá? Total de emissão de quase 60 milhões, 59 milhões. Isso tudo, incluindo startup também, não só imobiliário. Tudo, não, isso foi tudo, tá? Eu estou falando como a BFintech, né? Eu estou falando como um dado do setor. Foram quase 60 milhões captados no ano 2019, através dessa instrução específica, né? Da instrução CVM 588, 60 ofertas com 6.720 investidores. Isso foi 28%, quase 30% a mais do que 2018. E muito provavelmente 2020 será também uns 30% superior a 2019. Aí, mediante isso, a CVM propôs uma revisão pela maturidade já que o mercado atingiu e propôs uma revisão desses limites. Tá? Então, agora em julho, 24 de julho, agora vence, inclusive, o prazo da audiência pública fazendo uma consulta em cima de uma revisão dessa norma. Tá? Que Perfeito. A BFintech está trabalhando forte também para poder contribuir com esses ajustes que a CVM está propondo. Mas, em linhas gerais, assim, ela já propôs que o limite de captação, que é de 5 milhões, vá para 10, que o limite de faturamento, né, da receita bruta anual da emissora vá de 10 milhões, que é esse número que nós citamos há pouco, para 30 milhões. Tá? E que a receita bruta anual do grupo econômico, que controla esta empresa emissora, suba para 60 milhões. Então, os limites serão bem mais atrativos, tá? Não é o ideal ainda, o ideal é que esses limites ainda sejam bem maiores, mas a gente já está num caminho bom. A CVM percebeu que o mercado amadureceu e que agora já era hora de fazer um ajuste nesses limites. Legal. Eu quero agora, antes da gente passar, eu queria ver a visão, acho que a gente entender um pouco como é que começou, aí dos dois lados de vocês, né? Antes da gente pensar, eu quero entrar no papo pandemia e futuro, como é que vocês imaginam o mercado, mas de vocês dois, começar com você, Francisco, como é que funciona na prática para o investidor e para o empreendedor? Assim, tipo, vamos dizer, eu quero investir na Gleba, mas eu quero investir na Gleba. Como é que funciona na prática? Eu entro na plataforma? Que tipo de direitos e deveres eu tenho? Como é que funciona na Gleba para os dois lados, assim, de forma resumida? Tá, vamos lá. Para o investidor é muito simples. É como um ativo de investimento qualquer. Ele tem que entrar na plataforma, ele tem que se cadastrar. É um cadastro muito simples, rápido, né? Na verdade, é uma abertura de conta. E ele, a partir daí, ele tem acesso detalhado a todas as ofertas públicas que tiverem na plataforma. Ele escolhe a oferta pública que mais se encaixa no perfil dele, em termos de retorno, em termos de prazo de retorno, em termos de liquidez, taxa de retorno. No caso nosso da Gleba, a gente atribui um rating. Nós temos um algoritmo que a gente analisa o empreendimento, né, que a gente oferta, e atribui um rating, aí o investidor também consegue se identificar melhor com aquele rating, se ele quer correr mais risco ou não, e ele faz o investimento, acabou. 100% online, tudo dentro da plataforma,
Qual é o ticket mínimo? O ticket mínimo depende da oferta. Mas, Tá. por exemplo, se a gente olhar o mercado como um todo, nós vamos encontrar tickets a partir de R$1.000, por exemplo. Tá? Até tickets mínimos de 20, 10 ou 20 mil reais, dependendo do perfil da oferta. Tá? E funciona como um fundo de investimento imobiliário, que eu invisto na XP, na BTG, qualquer um. A diferença é que aqui o investidor, ele tem a premissa de analisar o empreendimento imobiliário ou a startup que ele vai investir, ou a empresa que ele vai investir, o investimento é direto lá naquela empresa. Ele escolhe, a plataforma simplesmente faz a conexão dos dois mundos, né? O caso do fundo imobiliário é diferente, porque o fundo imobiliário, quem decide aonde alocar, é o gestor. A partir de uma tese, é o gestor. E o investidor confia e paga uma taxa de administração para o gestor fazer essa decisão. No caso das plataformas de crowdfunding, não, é o contrário. A gente empodera, na verdade, o investidor. O investidor é ele que decide aonde vai fazer as alocações, ele que escolhe as ofertas que ele quer investir mediante o seu perfil. Perfeito. E Luiz, de você agora, como é que funciona essa parte operacional do Vaquinha? Assim, eu que estou querendo levantar dinheiro para alguma causa, ou então eu que estou querendo ajudar? Conta um pouquinho como é que é esse processo. Então, cara, uma das coisas que a gente sempre primou aqui no Vaquinha foi pela simplicidade, né? Então, a gente é muito simples o cara criar uma vaquinha, basta dizer lá o que ele está precisando, o valor que ele está precisando, preencher os dados lá, no final das contas é criar uma conta dentro do Vaquinha e ele pode começar a divulgar essa vaquinha e receber para o boleto bancário ou cartão de crédito, tá? Dependendo como é que ele vai evoluindo, então no momento que ele tem lá 3, 4 contribuições, o sistema vai liberando para ele outros meios de pagamento. Então hoje a gente tem lá dentro PayPal, PicPay, pagamento por cupom, a gente consegue pegar milhas aéreas lá, transformar num cupom e o cara consegue doar milhas aéreas, consegue fazer depósito bancário, enfim, consegue fazer uma série de coisas lá dentro para doar o dinheiro para a vaquinha específica. E, cara, para o doador é super simples também, enfim, ele tem N meios de doar. O dinheiro libera para o criador da campanha em 14 dias, então ele pode fazer um saque para a conta bancária da sua titularidade lá. E num sistema super seguro, a gente dá 14 dias para o doador também se arrepender da doação ou identificar qualquer coisa errada, do tipo, olha, cara, eu achei que a vaquinha era para isso, mas não era bem isso, ou doei R$2.000, eu queria doar 200 aqui, errei um zero a mais. Então a gente dá um tempo para ele identificar qualquer tipo de problema para a gente resolver lá dentro da própria plataforma, né? Então, é super simples os dois lados ali, a gente está... E do lado do Francisco... Pode falar, desculpa. Não, eu só ia comentar que o que a gente estava falando antes, né, que a gente imaginou sempre que a vaquinha fosse... quem fosse participar da vaquinha era sempre amigo ou familiar, ou algum próximo de quem está criando a vaquinha, e na verdade, cara, hoje o que a gente enxerga é que o que o Vaquinha acaba propiciando é justamente a doação do cara que é um completo desconhecido, ele se identifica com a causa mesmo lá dentro. Então isso a maior parte das doações no site hoje são de pessoas desconhecidas. Eu acho que muito também pela própria segurança que as plataformas acabam propiciando, né? Eu ia chegar nesse ponto, assim, que eu posso estar viajando, mas eu imagino que no Vaquinha a questão de fraude seja mais problemática do que na Gleba. Como é que vocês trabalham com fraude? Francisco, depois você me disse se eu estou certo, se estou viajando. Mas como é que vocês trabalham com fraude? Como é que foi esse aprendizado? Vocês têm uma área? O que vocês fazem? Tem, aí que tá. Aí as vantagens da gente estar 11 anos no mercado e ter quebrado algumas vezes nele ali, né? E ter crescido devagarinho. Então a gente foi aprendendo muito todos os perfis de fraude. Assim. No começo a gente não fazia nenhum tipo de gestão do dinheiro, o dinheiro ficava lá no PagSeguro, né? Então eles gestionavam todo esse problema para nós. Depois a gente foi aprendendo as características de uma vaquinha correta, né? E no final das contas, hoje a gente tem uma heurística, um sistema de fraude super robusto que a gente mesmo criou, então toda doação ela ganha um score, toda vaquinha ganha um score, isso é automático dentro do sistema, a gente cruza vários dados ali dentro e analisa. Então todo o dinheiro também que entra, ele é analisado e todo o dinheiro que sai também é analisado. Então, cara, a gente em 11 anos aqui é irrisório o número de fraudes que passam, mas obviamente tem ainda algumas coisas ali que a gente ainda está sempre melhorando, sempre correndo atrás, porque a gente é obviamente alvo de fraude, a gente é obviamente alvo de validação de cartão, o cara chega lá e um cartão de terceiro, um bloco de cartão de terceiros, ele começa a validar para ver se o cartão está ativo ou não, né? Coisas que vazam em algum outro site ali, ele usa o nosso para validar o cartão.
Então, isso a gente acaba se tornando, mas são coisas que a gente gostaria de evitar o quanto antes, né? Evitar da própria transação passar. Mas hoje não é um problema gigante fraude para vocês, vocês conseguem manter sob controle? Não, ele é uma área grande dentro da empresa, ou seja, a gente cuida muito disso, claro. E aí eu acho que justamente por isso ele não é um problema para nós. Hoje ele não é nada relevante, assim. A gente tem até discussões lá dentro, lá do tipo, poxa, a gente investe muito no antifraude e por isso não é problema, né? Então, o nosso número de fraude é muito baixo. Legal. Francisco, como é que é fraude na Gleba? Então, essa questão de fraude, pela própria natureza da instrução, já existe diversos mecanismos para mitigar ao máximo essa questão. A gente não tem conhecimento de nenhuma plataforma ainda que houve algum problema de fraude, tá? E muita gente reclama, né, mas a instrução é muito rigorosa, tem muita restrição, etc. Mas quando você olha por esse lado de fraude, o resultado diz por si só, né? Assim, não houve fraudes até agora nesse sentido. A gente tem que lembrar que a instrução para essas empresas de pequeno porte, essas sociedades empresárias de pequeno porte que são contempladas pela instrução, na verdade, elas são dispensadas de registro na CVM. Entretanto, existe uma rigorosa exigência do que nós temos que avaliar das empresas que estão pleiteando captação de recursos através da plataforma. Então, as plataformas são responsáveis em fazer essa análise para garantir que essas sociedades empresárias, os emissores, não estejam fraudando ou estejam fora da elegibilidade da CVM, tá? Para garantir que essa dispensa de registro da CVM seja atendida pelas questões regulatórias. Entendi. Então, assim, resumindo, até agora a gente não teve nenhum problema com fraude, nem a Gleba, e eu acredito que nenhuma outra plataforma que eu tenha conhecimento tenha tido desse perfil que o Luiz falou, né, desvio de dinheiro, etc. Porque tem todo um processo que é previsto pela CVM para evitar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, as plataformas, elas não, assim, todo o dinheiro investido não passa nem pela conta da plataforma e nem pela conta de sócios, é proibido, tá? Tem que ir para uma conta escrow e essa conta escrow que joga. Isso já veio nessa regulamentação da CVM. Já. Legal, é mais ou menos como gestor, né? Você tem o gestor, administrador e o agente fiduciário. Existe um trio ali que um não põe a mão no dinheiro, o outro só põe a mão no dinheiro e tem todas as questões de compliance. No caso da plataforma, assim, o dinheiro não passa pela gente, pela nossa conta corrente. O dinheiro passa por uma conta escrow. Perfeito. E qual é o tipo de eu quero investir na Gleba, qual é o tipo de deal ali, de oportunidade que eu vou achar? É sempre coisa galpão, é residencial, é shopping? O que tem mais? O que vocês estão trabalhando mais? Tem um foco específico? Não sei. O caso imobiliário tem de tudo, tá? Nas plataformas imobiliárias. Você vai encontrar, na sua maioria, desenvolvimento de empreendimentos residenciais, tá? Pela natureza do tamanho deles. Residencial. Não é galpão ainda, porque os galpões, grandes lajes, são volumes maiores. Então, ainda não consegue ser elegível aos limites que nós comentamos no início. Mas desenvolvimento residencial ou comercial é a grande maioria hoje dos empreendimentos que a gente oferece. Tá? Legal. E, basicamente, a oferta pública ela se dá para que os investidores tenham a oportunidade de ganhos no início do ciclo de desenvolvimento, no período de venda, etc. Aí o upside oferecido para o investidor é bem grande por conta disso, porque pega na curva de valorização inicial do imóvel. Tá. E aí eu, como investidor, eu fico recebendo um dividendo mensalmente, ou eu recebo um retorno inteiro do meu capital, um evento de liquidez inteiro? Como é que funciona isso? A maioria das ofertas públicas estão atreladas a um evento de liquidez num prazo determinado. Então, você emite um contrato de investimento coletivo, que pode ser conversível ou não, tá?
você estipula um prazo no qual você vai devolver esse dinheiro com uma determinada rentabilidade atrelada. Tá? E existem as ofertas que têm pagamento, né, remuneração mensal. Tá? E aí você tem o chamado PMT, onde o investidor vai receber esse retorno mensalmente num determinado período também. Legal. Ô, Francisco, desculpa, Edu. Eu ia só fazer uma pergunta. Vocês fazem follow-up do rendimento, dessa parte dos pagamentos e tudo mais? Como é que é depois da oferta? A gente faz um acompanhamento mensal de evolução dos empreendimentos, tá? E no caso das plataformas de startup também fazem acompanhamento de como está a empresa. Então, gerencialmente, você emite um relatório, coloca isso dentro de um dashboard, de um painel na área do investidor, e ele consegue acompanhar o seu investimento ao longo desse período. Quanto está valorizando, qual é o valor do metro quadrado que foi vendido, quais são as métricas que foram estabelecidas no contrato, ele consegue acompanhar ali, ao longo desse período. Quem nos passa essas informações é o empreendedor, né? E a gente sobe isso daí para o nosso painel. Perfeito. Só lembrando, tá, pessoal, acho que eu não falei no início, mas se tiverem pergunta, qualquer coisa, vai fazendo aqui no chat, eu vou lendo e passo para os meninos, tá? Pode ir escrevendo aí o que vocês tiverem dúvida. Luiz, eu queria bater num ponto ainda, antes da gente passar para o da pandemia, que eu acho que é interessante, quero entender um pouco dos cases mais legais e mais inusitados. A Vaquinha tem muita coisa, então eu imagino que você já viu uns troços bem diferentes, assim. Tem algum que te chamou muita atenção, que você tenha visto que foi muito legal? Cara, eu acho que assim, as maiores arrecadações são as arrecadações que de fato chamam mais atenção. Assim, a gente teve um dos recordes do Vaquinha, que durou até esse ano aqui, foi o do caso de Joaquim, que ele tem AME, né, atrofia medular espinhal. Esse cara arrecadou R$1.400.000 dentro do Vaquinha. Então, a gente, quando montou o negócio, nunca imaginou que fosse chegar a esses valores para uma vaquinha, né, cara? A gente sabe do trabalho que a família teve para arrecadar esse tipo de valor, né? Tem que movimentar muita gente. Ali, nesse caso, eu acho que foram quase 25 mil doadores. Então, é muita gente participando de uma única campanha. Então, esses casos são fantásticos, assim, porque eles mudam um pouquinho até a nossa cabeça para dentro do negócio, né? Então, esse para nós foi sensacional, assim. Mas a gente teve, cara, ao longo da história teve vários casos super interessantes, assim, de gente que precisava da grana e conseguiu, e aí conseguiu fazer coisas bacanas. A gente teve uma blogueira aqui do Sul, que ela é uma influencer de maquiagem, ela maquiava pessoas, inclusive, na televisão e tal. E ela tinha ganho um curso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e ela não conseguiu ir porque ela não conseguiu visto. Os caras não deram visto para ela poder fazer o curso lá. E o pessoal se juntou, os próprios seguidores, elas se juntaram, criaram uma vaquinha para ela, para levar ela para Paris, fazer um outro curso de maquiagem lá, e a pessoa conseguiu. Então, tem vários desses casos ali acontecendo sempre, assim, né? São muito bacanas. Legal. Muito legal mesmo. Mas tem inúmeros. Que ótimo. Senhores, a gente falou como é que começou lá atrás com Vaquinha, essa evolução que teve para o Equity Crowdfunding. Eu queria chegar no momento hoje, pandemia, confusão, vou falar o nome do presidente, não pode dar confusão, mas hoje e daqui para frente, o que vocês estão vendo? Então, a primeira pergunta que eu faço é, qual foi o comportamento das plataformas de vocês e dos usuários, dos clientes durante a pandemia? O que está acontecendo na empresa de vocês? E como é que vocês imaginam o futuro daqui para frente do mercado em si? Se tivesse fazer uma previsão, futurologia para 2021, o que vocês imaginam? Posso começar com você, Luiz. Então, cara, é uma boa pergunta, né? Vamos lá, pandemia. Quando bateu aqui, eu acho que bateu forte no começo de março, né? A gente, desde o dia 13 de março, que era uma sexta-feira, a gente está remoto no escritório. E a gente, logo na semana seguinte, começou a ver um movimento muito fraco no site, tá? Na plataforma. Então, a gente imaginou que ia ter uns 2, 3 meses, imaginando, né, a duração do que ia ser a pandemia aqui, vendo o que estava acontecendo no exterior, de uma redução bem forte no movimento. Com o pessoal mais retraído, porque, né, imagino que, sem saber mais ou menos como é que vai ser o futuro, o cara tende a ser um pouco mais conservador, né, em tudo, inclusive nas doações que faz. No final, o que a gente acabou vendo, tá? Logo foi uma semana de
movimento mais baixo, depois a gente acabou virando uma espécie de hub de ajuda. Todo mundo veio lá no Vaquinha para criar campanhas, as empresas começaram a nos procurar, entidades começaram a nos procurar, para, cara, eu preciso criar minha campanha e eu preciso divulgar isso aqui para conseguir ajuda. E aí a gente começou a ver um movimento, cara, que dura até hoje, que é ver essa, que eu falei antes, né, a generosidade do pessoal aflorar de uma forma absurda, assim. Então a gente teve um aumento das campanhas em torno de 30% a 40%. A gente saiu aí de 1.500 vaquinhas diárias para 2.500, quase 3.000. E a gente teve um aumento de quase 100% nas doações. Então o pessoal começou a doar muito mais, com um ticket muito mais alto. Então, eu acho que todo mundo acabou olhando para o lado, sentiu que estávamos todos no mesmo barco, todos impactados pela pandemia. E aí o cara que conseguia ajudar, ele veio lá ajudar. Então, ele veio lá no Vaquinha tentar encontrar qual era a vaquinha que mais próxima à causa, que ele mais se sensibilizava. E aí o cara fez a doação. Então, a gente criou uma página que reunia ali algumas vaquinhas de coronavírus. Então, só essas vaquinhas que a gente botou lá, que eu acho que não chega nem a 300 vaquinhas, elas arrecadaram mais de 15 milhões de reais. Então, né, em um mês e meio ali. E a coisa bacana também é que a gente viu um aumento dessa solidariedade, ou seja, um aumento desses pagamentos para outras campanhas também. Então, não era só para vaquinhas relacionadas ao Covid diretamente. Outras campanhas de AME, de ajuda para câncer, para educação e tal, elas também acabaram ganhando mais doações em função, eu acho, dessa sensibilização de todo o pessoal, né? Legal. Então, isso continua até hoje. Existe, aí vai uma curiosidade mesmo, tá assim, acho que as gerações mais novas, eu não sou muito velho não, mas a minha já para trás, a galera já tem uma visão muito do que aquela empresa, né, pensando em empresas maiores, o que aquela empresa representa, o que ela tá ainda atrás, então eu vou comprar alguma coisa de alguém que eu acredito. Existe hoje uma aproximação, ou se já tem, ou se está começando a ter, com marcas, com grandes empresas, sei lá, a Nike fez um puta negócio super legal nos Estados Unidos com o Colin Kaepernick, lá, do jogador de futebol americano, o negócio do racista. Existe uma aproximação hoje dentro do Vaquinha, com grandes marcas? Existe. Não, essa era uma das grandes coisas que a gente tinha pré-pandemia, que estava planejado para a gente fazer nesse ano de 2020, tá? Então a gente, de fato, está se aproximando das empresas. A gente já tem algumas coisas ali feitas dentro do Vaquinha hoje, que a gente conseguiu estabelecer mesmo durante a pandemia, para beneficiar um pouco as causas. Então, tem empresas dando cashback ali dentro, né, do Vaquinha para quem está doando pelo PayPal, por exemplo, do quem está doando, fazendo a doação por boleto, tem algum cashback. Então, tem a PayPal, Safe2Pay, a Pagar.me, tem outras empresas entrando nisso também. Legal. Então, esse foi um dos movimentos que nos foi procurado. Assim, cara, venham e as empresas, a gente estava buscando as empresas justamente para lançar o que a gente estava falando do Vaquinha. Sentido. Porque as empresas também querem doar, elas também querem ajudar, elas também têm esse sentimento de solidariedade, né? E, cara, esse impacto financeiro direto que a gente acaba causando ali, ele é muito importante para a vida das pessoas, né? Então, óbvio, a gente está durante a pandemia aqui agora e está falando tudo muito relacionado ao coronavírus, mas para alguém que está passando necessidade, mesmo num tempo de bonança econômica, vamos dizer, do país, em tempos de normalidade, para essa pessoa, essa causa dela é urgente, né? Então, a gente precisa responder rápido e a gente, como plataforma, entende que a gente também consegue atrair essas marcas para responder, para dar esse impacto, causar esse impacto mais rápido. Então, hoje a gente já consegue ter noção que o pessoal arrecada mais dentro do Vaquinha e o que a gente quer é, de fato, que o pessoal arrecade ainda mais, né? E trazer as empresas também para participarem desse processo. Acho que para elas também beneficia muito, né? Em termos de marca. Legal. Francisco, e você, cara? Como é que tá a Gleba nesse momento de pandemia e o que vocês esperam para o ano que vem? Como é que vocês estão vendo o mercado se desenhando? Conta um pouquinho disso para mim. Vamos lá. É interessante, né, ouvir o Luiz, porque o ponto de intersecção da atividade da Vaquinha e da Gleba é exatamente o mesmo, né? O engajamento no meu caso, investidores, no caso da Vaquinha, de doadores, com marcas, né? No final do dia, plataformas de crowdfunding fazem isso, né? Engajamento, seja doador ou de investidor, com empresas ou com marcas, né? Eu diria que, assim, como grande essência da atividade, que é a mesma, é essa, né? Um engaja com doação, outro engaja com investimento. Mas para você entender o que aconteceu na pandemia, a gente tem que voltar lá para o movimento de bolsa
né, dos investimentos logo em março. Né? A gente também entrou, na mesma data que o Luiz citou, a gente entrou também em quarentena no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira. A gente, a partir dessa data, trabalhou online de forma muito simples, porque todos os nossos sistemas são digitalizados, então foi muito simples a gente simplesmente fazer home office e ficaremos no mínimo até o final do ano, tá? Já está decidido, está todo mundo em casa até o final do ano. Mas o importante é que o comportamento do investidor em março foi de muito medo, né? Por conta do que aconteceu no mercado acionário. E essa queda abrupta, ainda mais com a incerteza gigante que trouxe por conta da crise sanitária, e as pessoas, né, os investidores, começaram a olhar para 3 tipos de ativo muito fortemente: moedas, metais e terra. Terra e imóveis de forma geral. Né? Então, o ouro subiu de forma abrupta, dólar subiu de forma abrupta, ouro, dólar, e os imóveis começaram a dar sinais também de aumento de valores. Né? Então, o que aconteceu? No primeiro momento, do mesmo jeito que o Luiz falou, a gente teve queda, né? Em março a gente teve uma queda de acesso, de abertura de conta, mas logo em abril, quando as pessoas reposicionaram os seus portfólios de investimento, essas alocações buscaram ativos com maior retorno, menor risco e que estivessem atrelados a um desses 3 ativos reais: moeda, metal e terra. Então, o que nós fizemos em abril, fomos para o mercado com uma oferta grande, tá? Assim, receosos de que nós fôssemos captar, e captamos o valor integral num período que foi recorde para a gente. Então, abril já nos surpreendeu, falou, poxa, fizemos a maior captação individual no menor prazo. E em maio, final de maio, fizemos uma outra oferta e repetimos e batemos o recorde de prazo de captação. Em 7 dias, a gente concluiu uma oferta de 1.700.000. Então, assim, nós batemos 2 recordes nesse período, né, entre abril e junho, em volume de captação por oferta e em prazo de captação. Se isso vai se estender e se isso vai se manter, a gente ainda não tem essa certeza absoluta, né, se a gente vai repetir essas performances. Mas tudo indica que o investidor entendeu melhor agora os modelos, né? Nessa busca por opções, né? Porque paralelo a tudo isso que nós falamos, a taxa Selic despencou. Então, as opções para os investidores, elas estão muito escassas. Então, o investidor um pouco mais sofisticado, ele está buscando alternativa, e aí ele encontra o nosso modelo. Encontra o nosso modelo de crowdfunding atrelado ao setor imobiliário, aí é um casamento perfeito, né? Você tem ativo real com uma modalidade onde você consegue investir sem ter que comprar o imóvel, né? Sem ter que alocar um valor muito alto. Então, as nossas estimativas para 2020 já foram batidas, né? Agora o desafio é entender se esse mercado vai se manter desta forma, né? E isso tem muito a ver com a acomodação dos ativos de investimento que tem. Mas assim, acho que até dá para ser otimista, né? Porque contando que a taxa de juros mantém baixa, o cara vai procurar cada vez mais novos investimentos, dar uma diversificada maior no portfólio. Isso, na minha cabeça, é extremamente benéfico para a Gleba. Estou certo? Certíssimo. E o que a gente divulga é isso, né? Que nós deveríamos estar em todos os portfólios de investimento de investidores que, de fato, analisam bem o seu portfólio, estudam com cuidado. Né? Nós deveríamos ter lá, fazer parte de uma alocação desses investidores. Tá? Perfeito. Senhores, eu quero entrar em regulamentação, que é um ponto que eu acho que é importante a gente falar, mas a gente tem 2 perguntas aqui no chat, eu vou fazer uma para cada um de vocês. Tá? Francisco, primeiro você, velho. O Leonardo, perguntou aqui se empresas brasileiras estão conseguindo fazer captação em crowdfunding no exterior, startups, um pouquinho fora, e qual seria o ticket disso? Léo, só antes de eu passar a bola para o Francisco, na semana que vem a gente vai fazer um evento com o pessoal da Startup, que essa tua pergunta vai ser perfeita para eles, que eles trabalham com isso lá.
e faz exatamente focado nisso. Então, eu acho que o ticket eu não sei te dizer, mas em termos de plataformas, a que eu, pelo menos, mais conheço é a do AngelList. Eu não sei se ela é a maior, mas é a que eu conheço, pelo menos tem os investidores mais famosos. Não sei se empresa brasileira levanta dinheiro no AngelList. Mas passar a bola para você, Francisco. Qual o ticket médio disso? Mais ou menos, se você sabe, mais ou menos, eu sei que é fora do que a Gleba faz, em equity em startups, mas você tem uma ideia de ticket médio e se essas pessoas estão levantando dinheiro lá fora, empresas brasileiras? O ticket médio em 2019, considerando todas as plataformas, imobiliário, startup, etc., né, foi de R$ 8.700, ticket médio de investimento, tá? Por investidor. Por investidor. Por investidor. 8.700 mais ou menos é o ticket médio investido. Uhum. E eu, usando como experiência na própria Gleba, o nosso ticket médio é um pouco mais elevado, porque as ofertas atreladas ao setor imobiliário, elas têm um ticket um pouquinho maior. Aí que você tem uma ideia do quanto que as startups conseguem levantar no total? 300 mil, 400 mil, 500 mil? Então, o limite da regulação é 5 milhões. Tá? Poucos encostaram nesse teto. A grande maioria capta 400, 500 mil, até R$1 milhão. O setor imobiliário que testa esses limites um pouquinho maior. E algumas plataformas de startup que também já estão se arriscando com volumes maiores. Você vai conversar semana que vem com a turma da SMU, né, da Startup. Eles vão te relatar que eles têm cases lá de valores já relativamente elevados, né? Perfeito. Drive, então, Léo, semana que vem acho que a gente fala com o StarMeUp, eles vão saber responder essa tua pergunta um pouquinho melhor. Luiz, tem uma pergunta da Cristina aqui que ela queria dicas para que um projeto dê certo dentro do Vaquinha. O que vocês veem hoje que é um histórico assim de pontos positivos que a galera conseguiu fazer projetos bem-sucedidos? Algumas dicas para a Cristina. Legal. Invariavelmente, a Vaquinha que dá certo, ela começa por uma história que é consistente, né? Então a pessoa tem que sensibilizar os outros lá e aí que ela consiga as primeiras doações desse primeiro círculo dela. Então, óbvio, no Vaquinha a gente está falando, né? A grande parte das doações são de pessoas que não conhecem o criador da Vaquinha, mas as primeiras doações têm que ser feitas pelas pessoas próximas, por familiares ou por amigos ali. Eu tenho que convencer as pessoas que eu conheço a doarem na minha Vaquinha antes de eu conseguir divulgar isso para um grande grupo, né? Então, a grande sacada, a grande dica que a gente pode dar é: primeira coisa, vá atrás das primeiras 3, 4 doações das pessoas próximas e peça ajuda para elas também divulgarem a Vaquinha, porque divulgar é importantíssimo, tá? Então, depois que ela começa essas primeiras doações, 3, 4, 5 doações das pessoas próximas e essas pessoas que doaram começam a divulgar a campanha, aí no Vaquinha tem uma série de ferramentas lá para essas pessoas também conseguirem divulgar, aí a coisa começa a acontecer de uma forma meio, né, a bola de neve que a gente chama ali, ela começa a ganhar corpo. Mas a primeira coisa é eu tenho que conseguir convencer as pessoas próximas a mim a me ajudar. Né? Como tudo, mais ou menos na vida, né? A gente tem que convencer primeiro algumas pessoas ali para depois começar a criar corpo e adopter o grande público. Perfeito. Luiz, você sabe que no nosso modelo de crowdfunding de investimento existe um efeito parecido, né? Não é o Family and Friends que é necessário fazer as primeiras doações, mas é curioso que enquanto não atinge ali um percentual de uns 20, 30% de funding, né, de captado, em geral as ofertas não decolam, elas andam de lado nesse período. Então a recomendação que a gente faz para os captadores, né, as empresas que fazem funding com a gente, é que procurem trazer gente do seu relacionamento, né, o funding do seu relacionamento, tá? Para que atinja um percentual de uns 30%, 40%. No mínimo, assim, 20%, 30%, né? Ideal seriam uns 40%, porque tem estudos que mostram que as campanhas ou ofertas, né, de crowdfunding, elas só adotam, realmente, elas só entram numa curva ascendente após 40% captado, né, ou doado, no caso do Luiz. Então, a gente também tem a mesma recomendação, Luiz.
É que eu acho que funciona muito como prova social, né? Se eu tenho algumas pessoas próximas que já doaram, bom, cara, então a campanha é válida, então a minha história é quente, eu consigo passar mais confiança. E as pessoas que estão olhando, que não conhecem muito a história, que não conhecem o criador, no caso, elas vão olhar e vão dizer, bom, já tem muita gente doando aqui, eu vou continuar doando. Acho que nas ofertas da Gleba aí deve ser a mesma coisa, né? Como eu já tenho investimentos ali, cara, a oferta é boa, então eu consigo aderir a ela. Perfeito. Galera, só lembrando, tá chegando no fim, se tiverem mais perguntas, façam. Francisco, o André, que é aqui do Hubble, me fez a pergunta se o foco da Gleba é na incorporação, na hora do processo do investimento, ela está criando o empreendimento. O nosso foco, a gente só entra, só torna elegível os emissores após o registro imobiliário estar concluído. Isso significa que toda a fase de aprovação, risco-aprovação, que no Brasil é muito complexo, a gente tira fora do investidor. A gente não aceita um empreendimento que ainda será aprovado. A gente só aceita empreendimentos já aprovados e registrados. A partir daí, a gente analisa qual é o setor. Pode ser incorporação e pode ser desenvolvimento urbano, que são os loteamentos. Tá? Então, a gente já teve oferta de incorporação, entrando na fase inicial, e de loteamento para cobrir exposição de caixa no período de obra. Tá? Mas ambos a gente só entra após todas as aprovações estarem finalizadas e o empreendimento ter já o seu registro imobiliário formalizado. Perfeito. Tá aí. Pessoal, quem tiver mais pergunta, façam. Eu vou entrar aqui no último ponto que eu acho que é importante a gente falar, que é a parte de regulamentação aí, do lado da Gleba, né, do lado do Equity Crowdfunding. Francisco, eu sei que a BFintech tem um trabalho muito, muito legal nessa parte, não só para o Equity Crowdfunding, mas para tudo, assim, todos os eventos que a gente fez, peer-to-peer, crédito, etc. Tem um lado muito, muito bacana de trabalho muito forte da associação nisso, que eu acho importantíssimo, porque se deixar na mão dos startupeiros, ninguém vai sentar para conversar com a CVM. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é o trabalho da BFintech nisso e como é que foi essas mudanças que estão acontecendo agora em 2020, né, para ser essa audiência pública, que está sendo revisitada lá a norma 588. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, a BFintex, ela é dividida por verticais, né? E isso faz com que tenha mais foco em cima da regulamentação específica para as verticais. O caso do crowdfunding é uma vertical de negócio dentro da BFintex, na qual eu toco lá o dia a dia dessa vertical. A nossa atividade é, primeiro, se aproximar da melhor forma possível com o órgão regulador que determina para as verticais. No nosso caso, a CVM, especificamente na instrução 588, que desde o início, quando ela foi publicada em 2017, já havia atuação por parte da BFintex. Obviamente, nesses anos, né, houve uma evolução muito grande, inclusive dos processos internos da BFintech, a ponto que nós, junto com a CVM, conseguimos pleitear que entrasse na agenda regulatória de 2020 a revisão da instrução 588, que é a instrução específica de crowdfunding de investimento. Tá. E essa conversa deu certo. No final do ano a gente recebeu essa informação da CVM, que eles iriam colocar na agenda regulatória de 2020, e de fato em março publicaram o edital de audiência pública, que é o de número 02 de 2020, né? O segundo, né, de 2020. Teve um prazo inicial de respostas, de comentários, 24 de junho, foi postergado para 24 de julho. Nesse período, entre março e junho, nós montamos um processo interno que todas as plataformas associadas puderam contribuir com seus comentários, sugestões. Nós agregamos tudo isso num documento que será enviado agora dentro do prazo até 24 de julho. E a gente espera que isso seja acatado pela CVM e que até o final do ano seja publicada a norma já com as revisões. E a gente entre 2021 num outro patamar já de instrução normativa. Perfeito.
Tem uma pergunta aqui da Ana, que ela pergunta qual que é o grau de maturidade da startup para entrar na plataforma de vocês. Ana, na Gleba, empreendimentos imobiliários, se tiver pensando, então não é para uma startup, se estiver pensando em investimento por equity, na semana que vem a gente vai receber o pessoal da StarMeUp, até junto com o pessoal da CVM, vai ser muito legal para falar sobre isso. Mas aí eu passo a bola para você, Luiz. Supondo que se fosse uma doação, não sei exatamente o que a Ana tá querendo, existe um grau para entrar na vaquinha, algum momento, que vocês, alguma base que vocês criam? Não, cara, a vaquinha está aberta para qualquer tipo de coisa diferente, eu acho, da questão bem regulamentada aí do equity crowdfunding, né? O vaquinha, ele é aberto a qualquer tipo de vaquinha, então não tem valor mínimo nem nada. Óbvio, né? Se o cara está querendo R$300, às vezes é mais fácil fazer entre os amigos ali mesmo, não usar o vaquinha, né? O vaquinha, ele funciona muito bem para valores pequenos também, mas para valores grandes ele também funciona porque ele atinge um público maior, o cara consegue olhar a história ali, se sensibilizar com a história e doar, né? Mas não tem esse tipo de grau. A única coisa é a questão da veracidade da história, né? Se a história não for verídica, se qualquer coisa estiver fora de lugar ali, a gente acaba estornando todo o dinheiro, então tem que cuidar só para que isso seja sempre bem sério ali, né? Na criação da vaquinha, é o único cuidado que tem que ter. Mas pode fazer para qualquer coisa. Então a gente tem coisas super nobres ali, às vezes é um cara que está só querendo, enfim, comprar, trocar de carro, né? Mas as duas são válidas ali, a gente não faz priorização de uma em cima da outra, né? Perfeito. Para a gente finalizando, Luiz, já que o Hub é um negócio de empreendedores, né? Então tem tanto as startups que a gente trabalha como toda a comunidade, então a gente faz um trabalho para trabalhar com a comunidade. Eu queria que você deixasse só uma mensagenzinha final, assim. Você falou que vocês iam quebrando 5 vezes, estão aí, começaram em 2009, e assim, para todo mundo já empreendeu, já empreendi, já montei empresa, já quebrei empresa, já vendi empresa. Então assim, acho que todo mundo sabe que não existe muito um playbook, você dizer, velho, faz isso que vai dar certo, não tem quem tá fazendo esse negócio, aqueles empreendedores de palco que nunca fizeram. Então eu queria que você desse uma mensagem assim para os empreendedores mesmo, e tipo, cara, o que você aprendeu em tudo isso? Como é que foi? Se tivesse que dar uma dica para a galera que está assistindo, assim, para conseguir montar a história do Vaquinha é muito animal, assim, além de uma empresa, além de montar uma empresa e tal, toda a ajuda que vocês fazem. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final pessoal nesse ponto. Cara, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que assim, um dos grandes aprendizados que a gente teve em toda essa trajetória do Vaquinha é que, de fato, algumas coisas levam tempo, né? O Vaquinha sempre foi um modelo de negócio que a gente acreditou muito. Então, óbvio, a gente tem toda aquela história de propósito dentro do Vaquinha, a gente acreditou muito no propósito. Eu acho que tem dois propósitos aí, né? O propósito do Vaquinha em si e o propósito nosso como empreendedores também da gente montar um negócio de impacto que causasse impacto. Mas algumas coisas realmente levam tempo, né? Então, a gente lançou o Vaquinha, eu acho, antes do que o mercado tivesse preparado, maduro, até em termos de pagamento online e tudo isso. E a gente aprendeu na marra e forçando um pouquinho que, cara, tem que esperar as coisas acontecerem, o mercado mesmo amadurecer, né? Então, eu acho que para o empreendedor que está começando agora, ou que está querendo empreender, a primeira coisa é se preparar para esse tempo que a coisa vai levar, né? Então, às vezes é isso, 5 anos pagando o empreendimento, ou seja, botando dinheiro no empreendimento, botando muito esforço, para depois 2 anos ficar no 0 a 0 e a partir daí o negócio realmente começar a virar e virar um negócio de fato, né? Então, eu acho que essa preparação, ela ajuda bastante ao cara ser resiliente, sabendo a direção que ele está indo, né? E foco. Foco, eu acho que é importantíssimo. A gente viu várias dessas coisas surgirem ao longo desses 11 anos, né? A gente viu o crowdfunding de recompensa surgir, o pessoal conseguindo abocanhar uma boa parte do mercado, porque o mercado entendia muito fácil o que era aquilo, era um nicho, era fácil de trabalhar. A gente viu o equity crowdfunding, a gente estudou ambas as coisas e tal, para que lado a gente vai, e no final a gente acabou focando e sempre ficando fiel ao nosso modelo de negócio. Eu acho que isso também é importante, né? A empresa tem que saber o empreendedor tem que saber para que lado ele está indo. Acho que isso também facilita bastante as decisões ali, acaba deixando a gente no caminho, sabendo para onde a gente vai no futuro. Perfeito. Acho que essas duas são as principais. Animal. Francisco, eu vou fazer a mesma pergunta para você, assim. Eu achei que você já teve dos dois lados da mesa, né? Você falou que estava fazendo venture durante 10 anos e agora você mudou de lado para o lado do empreendedor. Também queria ouvir do teu lado, cara, assim, para um cara que já tem bastante experiência, dando dinheiro para os outros, pegando dinheiro dos outros.
qual é a mensagem que você deixa para os empreendedores que estão aqui, assim, para a galera que está começando, uma dica em toda na tua carreira que você aprendeu? Eu vou, assim, além de tudo que o Luiz comentou, né, que são questões realmente muito fundamentais, mas eu diria que nos dias de hoje, né, de um tempo para cá, e não tem nada a ver com pandemia, era um movimento que já estava ocorrendo desde meados de 2019, nunca foi tão importante para os empreendedores do momento quebrar a lógica de integração de gerações. E eu não digo isso por causa dos meus cabelos brancos, não. Eu digo isso porque, de fato, ao longo de 10 anos investindo como VC, o que a gente sempre observou é que equipes onde você tinha a experiência, a resiliência e energia jovem, que aí no caso agora até estou falando de geração Z, é onde a inovação explode. É onde, de fato, você tem o potencial máximo da inovação, quando você tem harmonia entre essas características e que eu diria que são geracionais. Então, hoje, uma grande dica que eu daria para os empreendedores é quebrem o paradigma de que a inovação se dá só numa geração, milênio, geração Z. Assim, tentem se misturar ao máximo com pessoas experientes, com cabelos brancos, e vocês vão ver que a inovação vai ser potencializada, né? E de alguma forma, essa perfeita integração entre gerações, ela traz mais significado para o teu negócio, para você. E a gente sabe que mais significado, mais propósito, automaticamente gera mais resultado. Então, assim, complementando pessoas tudo de que o Luiz gerações falou, diferentes, backgrounds diferentes, experiências diferentes, são cabeças diferentes. Para resolver problema é melhor ter gente que pensa diferente do que todo mundo que pensa igual, né? Então, que eu chamo que assim, a criatividade nada mais é do que a combinatividade, né? E a combinatividade, no caso do empreendedorismo, ela é fundamental. Você ter pessoas mais sêniores, pessoas com mais experiência e também ter pessoas mais jovens, com mais energia, com visão totalmente disruptiva. A associação desse mundo é a que eu tenho visto que tem dado mais certo. Perfeito. Muito legal, muito legal. Pessoal, a gente já atrasou um pouquinho, mas acho que o papo estava tão bom e não quis cortar. Para todo mundo que ficou aqui até o final, muitíssimo obrigado, foi um prazerzaço. O Hubble vai fazer nas próximas 2 semanas eventos sobre crowdfunding. Semana que vem a gente vai receber a Star Me Up e a CVM junto para a gente bater um papo sobre como esses investimentos estão acontecendo em empresas de tecnologias, em startups, em novos empreendimentos. Quem é empreendedor, quer levantar dinheiro, faz todo sentido. Quem está querendo começar a investir nisso para mudar o seu portfólio também faz muito sentido. Vai acontecer na terça-feira que vem, no dia 21. Então, por favor, fiquem de olho nas nossas redes e participem. Vai ser um prazerzaço conversar, receber vocês mais uma vez. Senhores, em nome do Hubble, em nome da LM, em nome dos nossos parceiros, BDMG e a Olé, foi muitíssimo obrigado. Acho que o papo foi muito legal. A BFintech, nossa super parceira, está aqui representada pelo Francisco. É mais um evento que a gente faz que eu acho que consegue. O nosso objetivo é gerar um conteúdo de qualidade para a comunidade. Acho que a gente está conseguindo fazer isso. Então, eu só tenho a agradecer e passo a bola para vocês aí para dar uma boa noite. Muitíssimo obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, a casa é tua. Gente, eu agradeço o convite, né? Bom papo. Se deixar aqui, a gente vai mais muito tempo, né? Porque todo mundo é muito apaixonado pelo tema. E eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem encaminhar as questões, eu vou ter o prazer de responder a todos, tá bom? Boa noite a todos. Valeu. Eu também deixo meu boa noite aqui, meu agradecimento a vocês todos aí, ao Francisco, a tia Edu, a Cássia, que convidou, e a todo o pessoal que participou hoje também. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de debater aqui em alto nível e contar um pouquinho da história ali das empresas, a gente conhecer também um pouquinho mais das empresas, né, que eu acho que é muito bacana. Perfeito. Muito obrigado. A gente que agradece, muito obrigado, parabéns por vocês dois, pelos dois projetos, são coisas, crowdfunding em focos diferentes, acho que tem seu impacto gigantesco na sociedade, nas coisas que a gente está fazendo. Então foi um prazerzaço receber vocês, a porta do Hubble está aberta, se vocês precisarem da gente aqui na LM também. Valeu, pessoal, muito obrigado, a gente se vê semana que vem.